Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês nesse tempo difícil dessa pandemia que a gente está vivendo, muita gente morrendo, muitas situações acontecendo ao redor do mundo, e nós precisamos nesse tempo nos achegar mais a Deus. E eu quero te convidar nessa noite, onde quer que você esteja, quero te convidar a adorar, celebrar a vida de Deus em nós. Vamos louvar? Vamos adorar. Como descrever? Vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabe onde estou. De coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vamos no início novamente. Como descrever? Como descrever? Como me explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. É de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Eu gosto muito dessa canção, eu cantei ela há muitos anos na minha vida, e eu quis trazer nesse momento de adoração novamente. Diz assim:
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar, Senhor. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só por ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim, Senhor. Faz o teu querer em mim.
tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ah, o Senhor é tudo, tudo para nós, tudo para nós. Eu quero te convidar a orar nesse momento, a render o seu coração ao Senhor, porque Ele é tudo, tudo, tudo para nós, tudo. Sem Deus eu não sou nada, sem Deus você não é nada. Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso. Tu és tudo, tudo para nós, tudo, Senhor. Que alegria te louvar, que alegria te adorar. Presença gloriosa do Teu Espírito. Como é bom te louvar, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Eu oro para que todas as pessoas sejam alcançadas pelo Teu favor, por Tua misericórdia, por Tua graça. Que todos sejam visitados, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo. Onde há tristeza, Pai, possa dar lugar para a alegria. Aonde, Pai, a guerra, que possa abrir espaço para a paz. E eu oro nessa noite pedindo para que o Senhor visite cada coração.
trazendo paz, trazendo paz. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Gente, eu estou muito feliz de estar falando para você no nosso espaço. Isso foi muito difícil. Durante a pandemia, houve momentos que eu não sabia realmente quais seriam os destinos desse espaço que a gente estava preparando para vocês. Mas ele é uma realidade. Nós estamos indo para o 4º Projeto Redenção, que é um projeto de evangelização. Nós temos divulgado através da internet, nós estamos nos preparando para ter uma atuação mais profunda na periferia e nós estamos funcionando como uma igreja, Redenção, aqui nesse lugar. E isso é possível através da sua contribuição. Então olha o Pix aqui, que está aqui para você fazer a sua contribuição e Deus te use para nos abençoar e para abençoar a obra que nós estamos fazendo. Abençoar a sua vida também. Eu queria dizer para vocês, ou compartilhar com vocês, que meu coração está muito alegre e desejoso que você possa aparecer aqui também. Mas hoje é a última série sobre depressão espiritual que nós estamos fazendo, a 4ª mensagem sobre esse assunto. E eu queria que você acompanhasse aí na tela o texto de Salmo 42, versículos 1 e 2, diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu acho uma coisa tão interessante, porque aparentemente tudo que nós falamos sobre a alma estar em depressão, sobre por que estás abatida, sobre o abatimento e a perturbação, e nós fomos fazendo uma exposição, e aparentemente esses 2 versos parecem não ter conexão alguma com o texto, mas é só uma superfície mal entendida da exposição desse texto. Sem dúvida, o Salmo 42 fala sobre depressão espiritual, sobre abatimento da alma, abatimento espiritual. E a minha pergunta nessa última meditação é: o que será que nos oprime? O que gera uma pressão insuportável sobre nós? São os outros ou somos nós mesmos? O que é que gera um sentimento de profunda depressão na nossa alma? Nós mesmos ou os outros? O que gera ansiedade? Seria o medo do desconhecido? Seria quando nós vemos as nossas bases serem retiradas de nós? Seriam os sonhos que não foram concluídos? Seria a frustração? Seria algo congênito? Nós já nascemos com uma tendência à depressão? Nós falamos sobre depressão espiritual nesses últimos dias. Falamos sobre a depressão que acontece na alma mesmo, que é um abatimento espiritual, que é uma multiplicação de inimigos, e você pode acompanhar isso nas exposições anteriores. Falamos sobre esperança para aqueles que estão em depressão. Explicamos que o abatimento é uma tristeza profunda, que muitas vezes é a perda da igreja mesmo, ou seja, quando ele se lembra que ele ia em procissão à casa de Deus, mas isso não é real para ele. Também falamos sobre consolo espiritual para a depressão, e 2 imagens o Salmo criou: o Hermon, um monte alto com neve, e que um vento vindo do mar sopra sobre Jerusalém, fazendo com que os moradores encontrem descanso. E também falamos sobre as regiões do Jordão que irrigam, que são águas vivas,
E falamos sobre esse consolo divino que há para a alma. E agora eu quero te convidar, baseado no versículo 1 e 2 do Salmo 42, a pensar sobre desopressão. De fato, as primeiras 3 letras, desopressão, elas são uma negação da opressão, mas são uma palavra no nosso vernáculo que quer dizer alívio. Quer dizer a retirada de toda a carga que está sobre nós. Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você quando a alma encontra abrigo em Deus. Existe uma necessidade de nós nos voltarmos para quem nos criou. Sem Ele é como se a nossa vida fosse um deserto. Sem Ele não há Rio Jordão, não há Hermon, não há nada além do deserto. E aí, uma pergunta que eu fiz agora é sobre a origem da depressão e do abatimento. E eu queria dizer que a nossa alma não tem respostas para as suas dores. Muitas das dores que nós sofremos na nossa alma, nós não encontramos respostas, nós não temos sentido. E eu não consigo, nenhum ser humano consegue ficar 100% ajustado. Eu não consigo definir por quanto tempo a felicidade vai durar. Muitas vezes eu posso viver de projetos. Eu estou em andamento com um projeto, enquanto aquele projeto está andando, eu estou feliz. Mas e quando aquele projeto acabar? A opressão, muitas vezes, não se origina nas pessoas. Então, às vezes a gente pensa assim, olha, essa pessoa, quando eu encontro com ela, é tão terrível que eu me sinto opresso. Não. O desassossego, segundo o que nós vimos nesse Salmo 42, mora na nossa alma, sabe? E é a nossa alma que precisa de respostas. Respostas que os outros não darão e que os outros não tirarão de nós. Nossa alma, segundo o Salmo, é que tem sede. É ela que precisa de respostas. As respostas dos outros não falam com a nossa alma. Existe um ajuste espiritual que só pode acontecer na pessoa de Deus, no nosso relacionamento com Deus. Agostinho dizia que há um vazio no coração humano que só pode ser preenchido por Deus. E esse desassossego nunca vai encontrar resposta em nada. Nossa alma tem um vazio que precisa ser preenchido por Deus. Você pode ter milhares de experiências, inclusive espirituais. Você pode frequentar igrejas, pode estar perto de pessoas que falam de Deus, mas você necessariamente pode não ter uma experiência pessoal com Deus, como diz o verso 2, quando eu me encontrarei face a face com Deus. Talvez você não tenha esse encontro face a face, ou estar diante da face de Deus. Você não se sente assim, não é feliz e não encontrou essa resposta que pode dar sentido para a sua alma. Também queria dizer que muitas vezes a gente fica pensando sobre o abatimento, quem está vivendo uma depressão, a partir dos sintomas. Olha, eu estava vivendo uma crise e tudo começou em tal dia. Geralmente o abatimento começa antes dos nossos sintomas. Sabe, quando é que tudo começou? Quando é que eu comecei a me sentir assim? O desconcerto aconteceu na alma em primeiro lugar. E ele é maior do que eu e você conseguimos detectar. O desconcerto, ele é anterior àquilo que nós começamos a produzir de sintoma. Quando nós estamos produzindo sintoma, não significa que a nossa enfermidade começou naquele momento, a nossa dor começou naquele momento, mas ela se manifestou naquele momento. Sabe, como é que eu posso sair de uma depressão profunda, baseado no que esse texto nos diz? Em primeiro lugar, o texto fala sobre uma conexão com a sua alma, como a corça suspira pela corrente das águas, pensando nesse animal que vive numa região semiárida. Como ele está suspirando pela corrente das águas, assim por ti suspira a minha alma. Eu preciso entender o que a minha alma precisa. Nós temos muita facilidade em nos conectarmos com o que é material. Nós olhamos para um aparelho de telefone, smartphone, e nos conectamos com essa ideia de termos aquele aparelho, um carro, ou um tênis, uma calça, uma camisa. Nós nos conectamos com coisas materiais, mas muitas vezes estamos completamente desconectados do que nossa alma precisa.
E muitas vezes nós chegamos a acreditar que aquilo que é material nos fará felizes. O que a nossa alma tem a dizer sobre as nossas rotas? Sobre se nós deveríamos ter escolhido o caminho que escolhemos, ou se nós deveríamos ter feito os planos que nós fizemos, o que a nossa alma sente sobre os relacionamentos que nós estabelecemos. Será que nós estamos coerentes conosco mesmos? Sabe, o texto diz que há um suspiro na alma do salmista, semelhante ao desejo que a corça, esse animal veloz, sente por encontrar água que corre como um rio. Sabe? O que a alma espera de Deus? Qual é a sua expectativa acerca de Deus? Sua expectativa é que Deus seja seu parceiro, seu sócio. Sua expectativa é que Deus seja um investidor na sua causa, ou que Ele seja alguém parecido com você. Se essas são suas expectativas em relação a Deus, você esqueceu quem é Deus e acha que Ele é alguém parecido com você, ou alguém que vai oferecer recursos que você está à espera de encontrar. Mas Deus é maior do que isso. E se você quer ter um encontro com o Criador, com o Salvador, com o Redentor, que é o próprio Deus, é preciso que você pare de criar ídolos que sejam parecidos com você. E projetando que esses ídolos parecidos com você atendam você em coisas que são muito pequenas e que estão muito distantes da sua alma. E sua alma que se lembra, que se relaciona com aquele ser pequeno que você já foi, criança, menino, menina, e que tinha aspirações tão grandes sobre o sentido da vida e que eram maiores do que o brinquedinho com o qual ela e ele podiam brincar. Sabe? O texto diz, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Quando, diz o texto, irei e me verei, quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede do Deus vivo, diz o texto. Sabe, eu não preciso ter um encontro somente com Deus, mas eu tenho que entender que Deus está vivo. E que como Ele está vivo, e a sua religião pode não estar viva. Deus tem vontade própria, Deus se revela como Ele deseja. E como nós podemos nos desviar das rotas? Como com facilidade a gente pode se perder? A minha alma tem sede de Deus, diz o texto. Em segundo lugar, eu queria dizer que sede por Deus, sede de Deus, é sede da própria vida, porque Deus é vida. Sede por Deus é sede de vida. Nós precisamos entender que a nossa alma, o nosso coração, pode suspirar, pode desejar, pode aspirar, pode desejar que Deus seja para mim como água é para as corças. Queria te dizer que é muito difícil explicar esse texto para um brasileiro, porque nós somos, de fato, estamos agora num período de estiagem terrível, mas nós somos um dos lugares com maior água, com maior condição de água e de rios, né? Com possibilidades hidrográficas do planeta. Então, um brasileiro morrer de sede é impossível. Ou eu diria quase impossível. Porque há água em todo lugar. Não só água encanada, mas água em açudes. Até nas nossas regiões semiáridas você encontra água. Sabe? Então, nós não entendemos o que é estar sedento. A nossa sede, ela dura até o tempo de encontrar um copo d'água, que não demora às vezes minutos. Mas não era essa a realidade da região desértica, do deserto de Judá e das regiões semiáridas. Quando o salmista escreve, ele está dizendo uma coisa muito difícil da gente entender. Eu tenho uma sede profunda. É isso que ele quer dizer. E eu queria te dizer o seguinte, quando eu passo a almejar a Deus na minha vida, que Ele faça parte da minha vida, é um desejo profundo, é uma sede profunda, que naturalmente um brasileiro não experimenta, porque não tem essa sede, porque ele tem água à sua disposição. Apesar de Deus estar muito próximo de nós, nossa alma muitas vezes está sedenta, nossa alma está deserta,
porque a nossa alma, de alguma maneira, se perdeu. E nós não entendemos ou não vemos o desgaste que nós estamos vivendo da nossa vida espiritual. Como a nossa vida espiritual perdeu o vigor e nós estamos agora exaustos espiritualmente e não conseguimos mais festejar, como diz o salmista, irmos em procissão à casa de Deus, isso se tornou uma coisa distante. E as pessoas começam a nos perguntar, o teu Deus onde está? Sua alma ficou seca, ficou deserta. E eu estou falando para você que talvez hoje tenha perdido a direção para a sua vida, esteja exausto, sob uma pressão que você não consegue resistir. Sabe, o texto nos dá a impressão de que o salmista conta a história de uma corça que andou por muitos lugares e agora ela está suspirando à procura de água corrente, que ela não encontra. Sabe, ela está à procura da água viva, está exausta pelas águas e desejosa das águas que formam rios. Muitas vezes a nossa vida não encontra mais um copo d'água, uma história de felicidade, de encontro com Deus, e nós estamos muito longe, muito distantes desse rio de água viva. Sabe, somente a presença de Deus é que vai trazer essa vida. E eu não me refiro a ter momentos existenciais felizes. Não, eu estou falando de vida, que o próprio Deus concede, que não é vida biológica, mas vida espiritual, vida para a sua alma, né? Sem Ele, tudo que você tem, você vai perecer. Existem algumas perguntas frequentes que as pessoas fazem sobre Deus e o relacionamento com Ele. Onde Deus está? Quando a gente é muito materialista, a gente não consegue mais observar a glória de Deus nas coisas criadas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. A gente não consegue ver Deus nas pessoas. A gente só consegue ver as crises do homem lutando por política, por economia, por justiça social, coisas positivas, mas que já não conseguem mais que a sua alma transcenda das circunstâncias dessa vida. E o materialismo, sem dúvida, é uma força nos nossos dias, que nos faz nos perdermos de nós mesmos, da nossa alma e de Deus. Sabe, a pergunta divina é onde você está e não onde Ele está, porque Ele está em toda parte. Essa é a primeira pergunta que Deus começa a fazer quando cria o homem. Onde é que vocês estão? Quem levou você para longe de mim? Quem é que fez com que você voltasse as costas para mim e não me visse mais? Sabe? Como é que esse distanciamento de Deus me cegou para as realidades espirituais e para as alternativas para a minha alma, que estavam à disposição da minha alma por toda a minha história? Como é que eu pude ficar tão cego para enxergar a sua presença? Como é que eu me perdi de tudo que era importante e agora estou cercado de coisas que não são importantes? Por que Deus ficou tão distante? É uma pergunta que as pessoas fazem, quando nós deveríamos pensar o seguinte: por que eu fiquei tão distante? Né? O texto diz que Deus está vivo e Deus continua sendo a cura para o abatimento da nossa alma. Para uma alma que não encontrou mais resposta para conseguir sair dessa circunstância de profunda perda de perspectiva, sabe? De estar perplexa diante da falta de água, da falta de vida. Como é que Deus pode curar o abatimento do meu coração e a depressão? Em primeiro lugar, Deus está vivo, Ele é vida. É uma vida fluida, que nunca está sob o nosso controle. Sabe, uma coisa que nos deixa ansiosos é que nós muitas vezes sentimos que as coisas estão saindo do nosso controle, mas as coisas não estão no nosso controle, estão debaixo do seu controle, porque só Deus, no sentido mais amplo, está vivo, ou é dono da vida. Nós não possuímos a vida. Nós não determinamos o dia do nosso nascimento e nem determinamos o dia em que deixaremos de viver nesse mundo. A vida está em Deus e Ele concede vida quando e a quem Ele desejar. Deus é vida. E eu quero dizer que se você está se sentindo oprimido, sem vida, Ele é vida para você. E Ele pode fazer com que o seu mundo sem vida encontre vida na presença dEle. Deus tem uma vontade
um desejo, um plano para compartilhar conosco, que é cheio de vida. Se você ouvir a Deus e se apresentar diante dele com a seguinte questão: Deus, eu quero que o Senhor encha o meu ser de vida. Eu quero experimentar esse teu propósito para existir. Eu não quero só existir, eu quero viver com um propósito. Deus vai colocar a vida plena em você. Uma vida cheia. Por quê? Porque Ele é seu Criador. E como Criador, Ele sabe o que sua alma precisa, o que dentro de você carece. Porque Ele criou você para ser feliz e Ele vai completar a sua vida com felicidade. Ele é cura. Jesus diz: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Alívio, que é a palavra de desopressão, é encontrado na pessoa de Jesus. E Ele diz o seguinte: vocês vão encontrar cura andando comigo, colocando a canga sobre mim. Vocês vão encontrar cura. Por quê? Porque Deus salva e redime. Ele faz um milagre na nossa vida, que é andar conosco no meio da nossa aflição. Quero te dizer que Deus vai enviar pessoas, vai enviar circunstâncias, já tem enviado para revelar-se a sua vida. E Ele deseja que você se veja diante da face dEle, mesmo. Porque diante da face de Deus, toda dor pode ser curada. Ele é um Deus que pode tratar daquilo que é opressão com desopressão. Ele pode aliviar você de todo o fardo que você não consegue lidar. E como isso vai se dar? Quando você está na face de Deus, inicia-se um diálogo de Deus para com o seu coração, através da oração, através da sua busca. E Deus começa a se revelar a sua vida, e eu queria que você entendesse que toda opressão que não deixa você levantar, não deixa você ver o sol, você não tem forças mais para caminhar. Eu queria te dizer que Deus é vida, e uma vida que desperta a sua alma, como diz o Salmo 108, desperta para a presença dEle, desperta para a cura que Ele pode trazer para você, desperta você para integrar a comunidade dos redimidos, a família daqueles que creem em Deus como você. Deus tem buscado e tem estado ao seu redor, e você hoje, a minha oração é que você possa vê-lo, a minha oração é para que você possa atender o convite de Jesus e ir até Ele, se você está com uma carga excessiva, opresso debaixo dessa carga, se você está cansado, cansada, que você encontre abrigo em Deus, que você, pela graça de Deus, e por tudo que nós viemos meditando nessas últimas 3 semanas, 4 semanas com hoje, que você possa encontrar, de fato, a esperança que é o próprio Deus, que você possa encontrar consolo divino para a sua vida, que você possa entender que a depressão espiritual encontra a desopressão na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo Consolador, que Ele leve toda a carga e todo o fardo que hoje está tão pesado sobre a sua vida, porque Ele pode, porque Ele está presente e porque Ele a ama, Ele o ama. E é nesse sentido que eu quero orar com você nesse momento, pedindo que o cuidado de Deus, que Ele tem com você, seja experimentado por você agora mesmo, nesse lugar onde você está, que você possa encontrar a desopressão na pessoa de Jesus, a cura na pessoa de Deus. Senhor, eu peço que o Senhor visite cada pessoa que tem sentido a sua alma cheia de ansiedade, esmagada pelo peso da aflição, da angústia, da amargura, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada pessoa num tempo de ansiedade, num tempo de suicídios que tem acontecido pelo mundo afora. Sabe, que o Senhor visite os adolescentes e as crianças que estão sofrendo tanto nesse período de pandemia e pós-pandemia. Senhor, que as pessoas possam estar face a face com o Senhor e que possam encontrar a vida que está em Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus, para a vida de cada um desses amigos, irmãos que estão ouvindo essa palavra nesse tempo. Em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo repouse sobre vocês, que esperam por Deus, para que vocês
encontrem em Deus a esperança para a vida de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, as abençoe, os abençoe e que a esperança da sua vida seja o próprio Deus na jornada dessa semana e para sempre.